Oi, meus queridos, eu sou a Juliana, sou psicanalista e astróloga e hoje eu vim aqui para conversar com vocês sobre essa mudança de eixo de eclipse. Isso acontece mais ou menos a cada 1 ano e meio e agora a gente vai começar a viver essa mudança de trajetória aqui na história individual e coletiva e a gente vai começar a lidar com outras questões, né? Com a questão ali do que diz respeito ao Áries e Libra. Mas antes, eu gostaria de convidar você para conhecer um pouquinho do meu trabalho. Eu faço atendimento presencial online. Também quero convidar você para conhecer o meu curso. É um curso que fala sobre psiquiatria e espiritualidade dentro dos transtornos emocionais pela visão da astrologia. E também quero divulgar o meu livro, Emoções e Sentimento. É um livro de autoajuda e a proposta dele é a gente mergulhar dentro de cada emoção para tentar entender qual é a origem de algum sentimento conflituoso que de repente a gente lida com ele ali e não tem muito bem desmembrado dentro da gente como é que isso funciona. Mas vamos ao que interessa, bora lá! Primeiro eu quero explicar assim, de uma maneira bem resumida como que é a visão dos eclipses pela astrologia, né? Então, os nodos, o eixo, que a gente fala que é o eixo dos eclipses, eles marcam um ponto de alinhamento entre Sol, Lua e Terra. Deixa eu abrir o meu apoio aqui, porque eu preparei um texto bem bacana e eu não quero me perder. Eu anotei bastante coisas sobre temporadas passadas. Voltando. Esse eixo, né, por isso que eles conduzem ali os temas dos eclipses, porque eles acontecem numa faixa zodiacal. Então, de um lado a gente tem um ponto que seria o nó do norte, né, que aponta para um destino, e de um outro lado a gente tem o nó do sul, que aponta para a sua trajetória que já foi concluída. Mas a gente precisa saber integrar muito bem esses dois lados para a gente conseguir andar da maneira produtiva, que é o que eles propõem para a gente. No nosso mapa de nascimento, isso pode sugerir o nó do norte, sugerindo um caminho a se desenvolver, né? Algo na vida para você se desenvolver. E no coletivo também acaba trazendo a mesma coisa quando a gente vive uma mudança dessa magnitude. É como se fosse uma bússola que está apontando sempre para o seu norte, né? O melhor caminho a ser seguido. Então, isso pode sugerir habilidades, né? Ou qualidades dentro daquela faixa zodiacal, dentro daquele signo, que deve ser aplicado na sua vida. Mas isso é algo novo, né? É uma coisa nova, principalmente quando a gente está falando de mapa de nascimento. E tudo aquilo que é novo, né? Tudo aquilo que a gente é principiante, a gente acaba correndo os riscos do principiante, que é o medo de errar, o medo de não dar certo, e aí a gente acaba se escondendo dentro da zona de conforto, que é aquele lugar quentinho, gostosinho que a gente conhece, e é onde a gente acaba se escondendo. Então, dito de uma outra forma, a gente se esconde ali no nó do sul, que é uma faceta que você já domina, que você já conhece e que por saber como já funciona, a gente acaba se comportando muito mais daquele jeito. Isso vale tanto para o mapa de nascimento quanto para o momento que o coletivo está vivendo, né, nessa questão dos eclipses. Então, viver uma temporada de eclipse independente do signo sempre vai ter essa proposta de seguir um caminho guardando as lições do outro, mas sem se esconder nele, sem ficar ali na zona de conforto. Então ajuda a gente a entender como é que funciona. Eu separei algumas anotações aqui para a gente entender melhor isso, né, de como que isso funciona na prática, né? Mas eu não vou me aprofundar muito, não. Eu vou pegar só a história recente, porque senão eu vou ficar viajando muito lá atrás e eu acho desnecessário. Ó, em 2020 e 2021, a gente teve a mudança de eixo de eclipse acontecendo ali em Gêmeos e Sagitário. É um eixo que fala sobre comunicação, sobre conhecimento, sobre a sabedoria, sobre a troca de informação. Um é regido por Mercúrio e o outro é regido por Júpiter. E isso já sugeria que o coletivo, naquele momento, ia ser convidado a aprender a se guiar através da comunicação, da adaptação principalmente. E o que a gente viveu naquele período, né? A gente viveu um período de uma pandemia, onde todo mundo acabou meio que sendo obrigado a se adaptar a viver de um jeito diferente. Então, as escolas tiveram que viver de um jeito diferente, o trabalho aconteceu de um jeito diferente, as comunicações se desenvolveram de um jeito diferente. Então, todo mundo aprendeu a se adaptar naquele período.
nos períodos mais tensos, né, que é quando a gente fala que tem os aspectos de quadratura, os aspectos de tensão, a gente teve ali alguns momentos mais difíceis, então a gente acabou vivendo uma temporada ali de um surto coletivo de histeria, que acabou sendo provocado por notícias falsas ou incompletas também, né? E isso é um brinde de Gêmeos, que tem essa faceta de espalhar primeiro e verificar depois. E muitas dessas notícias a gente só começou a descobrir a verdade sobre elas agora, na temporada de Escorpião. Isso porque Escorpião também tem essa faceta, que é de não deixar nada debaixo do tapete. Então a gente já vai entendendo como é que funciona mais ou menos ali essa trajetória de viver o eclipse. Também foi nesse período do eixo de eclipse de Gêmeos e Sagitário que a gente viveu a pandemia de Covid. Eu me lembro que nessa época eu até gravei alguma coisa falando sobre a simbologia de Mercúrio com as questões respiratórias, da conjunção ali de Júpiter e Saturno, que tem um histórico ali da diminuição demográfica, né? Essa conjunção ela é bastante interessante. Esse fato, na verdade, foi bastante interessante porque ele marcou um início de um ciclo novo, né, dos encontros ali de Júpiter e Saturno. Eu acho que tem alguma coisa aqui no canal falando sobre isso, mas se não tiver, eu vou dar uma olhada depois. Se não tiver, eu vou preparar algum material, porque isso é muito legal. É uma temporada longa que a gente vai viver aí desse encontro de Júpiter com Saturno, então é interessante a gente acompanhar o desenvolvimento disso. Mas, eu até me perdi aqui, deixa eu ajeitar. Mas voltando à questão dos eclipses. Depois da gente viver essa temporada de Gêmeos e Sagitário, a gente entrou na temporada de Touro e Escorpião. Então, nesse momento, o convite que foi trazido pra gente foi de deixar para trás tudo relacionado com o lado sombrio de Escorpião, que é aquele comportamento mais primitivo de ódio, de vingança, da promiscuidade, daquela ganância, né, da necessidade de poder, da traição também. E foi uma temporada onde a gente lidou muito com essa temática, né? Foram muitos assuntos em pautas relacionados com isso. Na verdade, eu acho que o grande ponto é saber identificar qual é o verdadeiro valor das coisas, porque a gente ainda vai ter mais um eclipse acontecendo nesse eixo. Então a gente ainda está lidando com essa questão, né? De saber assim, qual é o valor real que eu dou para cada coisa, né? Então essa foi a chamada de viver esse eclipse, né? O que a gente valoriza de verdade? Quais são as coisas que têm realmente importância para a gente? Mas agora o assunto é outro. Agora a gente vai viver uma temporada aqui de Áries e Libra. Então, viver esses eclipses acontecendo em Áries e Libra, né? Viver o nó do norte acontecendo em Áries, é como se tivesse alguma coisa empurrando a gente para a gente cuidar da própria vida, para a gente tomar conta do nosso próprio destino, para a gente assumir as rédeas da própria história. Então, os assuntos podem girar em torno dessa questão do assumir responsabilidades, do assumir lideranças, do assumir o controle de alguma coisa na vida. E por isso que é legal a gente saber em qual área do seu mapa astrológico que isso está acontecendo, para você saber de verdade qual é o assunto que você vai ter que lidar, ou melhor dizendo, em qual área da sua vida que você vai ser convidado a assumir a liderança, ou assumir a responsabilidade, ou assumir a sua individualidade naquele ponto ali, sair daquela questão de ficar em cima do muro, de não saber decidir, de ficar muito preso no querer agradar todo mundo, tá? Então todo mundo, nós todos vamos ser convidados pela vida para tomar decisões. E é muito, eu vou abrir uma aspas aqui, porque é interessante que não é só isso que está chamando a atenção da gente para esse ponto. O Saturno em Peixes também está chamando a atenção da gente para isso, para o ter maturidade, principalmente a maturidade emocional. E a vida só vai andar para frente quando individualmente cada um de nós tiver coragem para conquistar a independência, a autogestão. E isso pode ser independência financeira, independência sentimental, independência social, tanto no individual quanto no coletivo, né? Então, o tapa na cara pode vir dessa questão do o quanto você é dependente de alguma coisa, que você precisa sair dessa questão de ser dependente, né? Dessa dependência coletiva ou dos pactos coletivos que de repente vão ser desfeitos. Por isso que cada um precisa entender
o que é ser um indivíduo, sem as dependências sociais, sem as amarras sociais coletivas, os pactos coletivos, enfim, é assumir a responsabilidade que cada um tem consigo mesmo quanto um ser individual. Gente, isso é puro trabalho de autoconhecimento, tá? E se a gente for ver como que a vida veio se desenrolando nos últimos anos, tá girando em torno disso, né? De descobrir as próprias verdades, e depois de lidar com o conflito de ser necessário ou não, né, de investigar os valores, ou seja, depois a gente viver aquele conflito de verdades e mentiras de Gêmeos e Sagitário, depois de fazer a avaliação do valor que a gente dá para cada coisa de Touro e Escorpião, agora está na hora da gente saber quem é quem nessa bagunça, né? Qual é o seu lugar nessa bagunça, onde você está se colocando nessa bagunça toda, qual é a postura individual que você está tomando nessa bagunça toda e o quanto você está deixando o coletivo interferir na sua individualidade nesse processo todo. Mas lembre-se, gente, a gente tem a tendência de ficar na zona de conforto e a gente vai ser cobrado por isso também. Então vale a pena a gente observar se alguns comportamentos estiverem dominando aqui os nossos sentidos. Por exemplo, se a gente ficar muito tempo se dedicando para o outro, esse outro pode ser o parceiro, pode ser o chefe, pode ser a família, pode ser o colega, pode ser o grupo, e se deixando absorver demais por problemas que não é seu e cuidando demais de problemas que não são seus e não conseguindo cuidar de si mesmo. Autoconfiança baixa, então ficar preso muito em estados depressivos do tipo, eu não consigo, eu não posso fazer, eu não tenho tempo para isso agora, ou eu não vou dar conta, que é aquele sentimento de impotência, né, de falta de energia, de incapacidade principalmente, ou de sozinho eu não vou conseguir, né, então é buscar a independência, ou de repente sacrificar os seus gostos pessoais, a sua ambição pessoal em função de outras pessoas ou de outras situações. Ou fazer qualquer coisa para agradar. Então percebe-se que o movimento está muito mais relacionado com isso de abrir mão de si mesmo em função do outro. Então evitar o conflito a qualquer custo, só para não ter um desgastezinho. Na verdade, o convite agora é justamente esse, é para sair de cima do muro e assumir uma postura. Então, qualquer dificuldade que tiver relacionado com falta de iniciativa ou incapacidade de tomar uma decisão, preferindo o comando de outra pessoa ao invés de você assumir as rédeas da sua própria vida. São esses temas que a gente vai lidar, principalmente no individual. E a gente não pode esquecer, o coletivo se constrói a partir do individual. Então sou eu que vou mudar através das minhas atitudes, o outro também muda, porque o outro é só uma ressonância daquilo que eu estou vibrando. Então, essa é a chamada para a gente viver agora no próximo ano e meio, de assumir responsabilidades. E de novo, repetindo, não é só o eixo de eclipse que está falando sobre essa temática, tá? A gente tem outras coisas acontecendo no momento que tá trazendo essa mesma temática do assumir responsabilidades. Então, vamos fazer a nossa parte, vamos assumir as nossas responsabilidades para construir um futuro melhor que a gente quer viver. Esse que a gente quer viver pode ser amanhã, daqui 10 anos, o tempo que for necessário. Mas se a gente quer viver, a gente tem que começar agora. Certo? É isso, pessoas. Tchau!